Olá, bem-vindo aos cursos online CELPER. Meu nome é Aymar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5. Então aqui nós vamos ver os procedimentos iniciais de como instalar os aplicativos e os dados que nós iremos utilizar durante as próximas semanas do nosso curso. Bom, lembrando que esse curso ele é para Windows, né? E tem que ser o Windows 64 bits, porque o TerraView está preparado somente para 64 bits. Né? E vamos utilizar também o Postgres com o PostGIS, o Notepad e também aqui um arquivo zip com os dados. Ok? Caso você queira até se aventurar no ambiente Linux ou no ambiente Mac, tá? Basta procurar lá no site do INPE o aplicativo TerraView e depois no site do PostGIS também a instalação desses outros aplicativos. Ok? Bom, ao fazer acesso ao ambiente do Moodle, aqui em Informações Gerais, você tem duas opções aqui para poder baixar o material. Então, numa delas, aqui no Google Drive, você tem os 5 arquivinhos aqui que você vai salvar localmente aí no teu computador. Tá? Preste atenção somente se esse arquivo zip ele está com um tamanho aí de 990 MB aproximadamente. Tá? Isso porque a internet, às vezes, dependendo de uma queda ou do tráfego, né, ele pode corromper esse arquivo aí. Uma vez disponível, você vai clicar então no primeira instalação aqui, que é o TerraView. Né? E aí, como ele vai colocar um aplicativo debaixo de arquivo de programas, pode ser que você não tenha esse privilégio. Né? Se você não é o administrador, um usuário com privilégio de administrador, você vai ter que clicar aqui, em vez de dar um duplo clique, você vai clicar com o botão da direita e dizer, olha, executar como administrador. Tá? Só para que o Windows não bloqueie a instalação do software. Só que aí, se você tem um outro usuário que é o administrador, ele vai te pedir a senha desse usuário administrador. Na sequência, então, ele inicia então o assistente de instalação e aí você pode clicar próximo. Tem aqui as condições de licença, diga que concorda. O local de instalação, se você não tiver espaço no Drive C, você pode escolher um Drive D aqui e ele automaticamente cria lá o Programs File com o caminho de onde ele vai instalar o software. Né? Aqui o nome da pasta que vai ser criada, os componentes, e aí ele inicia a instalação. Ao final da instalação, né, clique aqui em concluir, e aí você tem um atalho no seu desktop. Ó. O meu já está aqui instalado, né? Basta dar agora um duplo clique e ele dispara o software. Então verifica se ele vai carregar a primeira vez aí. Lembrando que na primeira vez, né, como não tem nenhum projeto, ele vai aparecer aqui em branco, né? Mas futuramente você vai poder carregar projetos ou criar novos projetos para poder fazer exatamente a manipulação dos dados. Então aqui eu carreguei, por exemplo, um projetinho, onde eu tenho aqui algumas camadas, tenho imagens, tenho modelos numéricos de terreno, né? Então o software está instalado corretamente. Então por hora, basta fazer a instalação do software. Na sequência, nós vamos instalar então o servidor de banco de dados. Aqui, além dele usar a pasta de arquivo de programas do Windows, ele vai disparar também a execução de um serviço no teu computador. Porque é um aplicativo cliente-servidor que vai ficar em background na tua máquina sendo executado. Então basta clicar aqui na versão 10 para Windows 64 bits, mesma coisa. Se tiver bloqueio por causa da instalação de um serviço, você vai executar ele aqui, olha, com o botãozinho da direita, executar como administrador. Ok? E aí ele dispara o assistente, está aqui a primeira janela do assistente. Na segunda ele vai te pedir o local da instalação, você pode também mudar aqui, caso você não tenha espaço no Drive D e queira colocar no D, por exemplo. E, na sequência, esses 4 componentes serão instalados por default. Principalmente o PGadmin 4, que é um aplicativo que abre no teu navegador um acesso ao servidor Postgres.
ou também na linha de comando, né? Você vai ter lá um terminal na linha de comando. E tem também o Stack Builder, que é um programinha para poder instalar componentes, plugins, futuramente aí no seu banco, caso você queira. Na sequência, ele vai te perguntar a pasta onde será criada os dados, né? Então ele vai criar essa pasta data, debaixo da onde vai ser instalado o Postgres. Tá? Mais uma vez, se você quiser colocar isso num outro local, que você tenha mais espaço em disco, também não tem problema. Tá? Mas saiba que vai ser criada essa pasta data em algum local aí. Na sequência, você tem ele vai te pedir qual que é a senha do superusuário de nome Postgres. Para a gente não criar coisas diferentes do nosso curso, e nós não estamos preocupados com segurança nesse momento, pode digitar Postgres minúscula e Postgres aqui 2 vezes, ok? Então essa aqui vai ser a senha que vai ser pedida posteriormente lá na hora que for se conectar ao Postgres através do TerraView ou através do próprio pgadmin, né? Toda vez que você for se conectar ao Postgres, ele vai te pedir essa senha. Tá? Então lembre qual foi a senha que vocês usaram aqui. Na sequência ele vai te pedir a porta, por default é a 5432, mas pode ser que você já tenha uma versão anterior ou até posterior do Postgres. Né? E aí não vai ser possível você executar dois serviços na mesma porta. Aí você pode escolher aqui uma porta 5433, por exemplo. Né? Mas se caso você não tiver o Postgres ainda na sua máquina, pode deixar essa porta aqui, que é a padrão para esse aplicativo de banco de dados. Na sequência, pode escolher aqui Português e Brasil. Aí ele mostra um sumário de tudo que vai ser feito. E aí pergunta se tá tudo certo, vamos instalar. E aí ele inicia a instalação. Como eu disse, no final da instalação ele vai te perguntar se você quer executar esse Stack Builder. Não precisa, tá? Pode desmarcar o Stack Builder, porque na verdade o único complemento que nós vamos instalar já foi fornecido para vocês ali naquela área de download de dentro lá do ambiente Moodle, ok? Que é o PostGIS, né? Que é o drive espacial para trabalhar com mapas dentro do Postgres. Então vamos ver aqui, após a instalação do Postgres, se observa que ele não cria nenhum atalho aqui no desktop. Né? Isso porque, na verdade, o Postgres ele não tem uma interface gráfica. Ele já está em execução dentro do seu computador, rodando em background. Tanto é que se você vier aqui em serviço, no Windows, olha, se você digitar aqui, ó, serviço, você vai encontrar aqui em ordem alfabética, você vai encontrar aqui, olha, Postgres x64. Observa que o status dele aqui já está dizendo que está em execução, né? Então isso porque quando ele acaba de instalar, ele já entra em execução. E também o tipo de inicialização aqui está automático. Isso significa o quê? Toda vez que você ligar o computador, automaticamente ele vai consumir mais um tanto de memória ali da sua máquina, porque ele já vai subir também esse serviço. Mas não vai abrir nenhuma interface gráfica, porque o Postgres não tem interface gráfica. O que tem são são outros aplicativos que fazem acesso ao banco, que pode ser feito, né, através de um terminal. Então, se você vier aqui no menu do Postgres que foi criado aqui no teu Windows, olha, você tem aqui, ó, Postgres 10. Você tem um terminal aqui que é um SQL C Shell aqui, ó, que ele abre essa interface aqui para você colocar aqui a senha Postgres. E aí pronto, olha, você já está aqui na linha de comando, né, para começar a digitar coisas aqui em SQL do teu banco. Só que nós não vamos trabalhar nesse terminal interativo, tá? Não faz sentido. Hoje a gente tem interfaces gráficas. O próprio TerraView, né? O TerraView ele vai se comunicar com esse serviço que está rodando na sua máquina. Bom, mas além desse terminal Shell, nós temos aqui também o pgadmin 4.
Esse aqui ele tem uma interface gráfica, ele já é mais amigável, né? Então cadê o Postgres? Está aqui, ó. Ele tem aqui pgadmin 4, ele vai abrir, no caso, no seu navegador. Ele usa o browser que você tem como default aí, seja o Chrome ou da Microsoft, ou qualquer navegador que você tiver aí, ele vai abrir e através do navegador você consegue se conectar ao banco Postgres. E após a instalação, então tá aqui, ó, está carregando meu browser e posso fechar essa mensagem aqui, tá? E aí ele mostra aqui, olha, eu tenho servers, e aí se você abrir, vai ter essa conexão aqui, olha, com o Postgres SQL 10. Ele vai estar marcadinho em vermelho porque você ainda não fez a conexão com ele. Mas ao clicar duplamente aqui, ele vai te pedir aquela senha que foi fornecida para vocês, que foi pedida para que vocês digitassem tudo minúscula, a palavra Postgres. Aí você entra e aí você tem aqui os databases. Né? Você vai verificar que por enquanto só vai ter aqui o Postgres, que é um template para que você crie outros bancos usando ele como modelo, ok? Bom, vamos voltar à instalação agora do plugin PostGIS. Também aqui, se precisar, você executa como administrador esse executável aqui, né? E aí você tem também essa interface gráfica, pode concordar com a licença, marque essa opção aqui para criar a extensão espacial. Ele vai te perguntar aonde está a versão do Postgres que você instalou na etapa anterior. Então, se você instalou no D, você muda aqui para Drive D também. Tá? Caso contrário, pode deixar desse jeito aí, né? E aí ele vai te pedir então a senha e a porta do Postgres que você instalou. Então, usuário Postgres, senha Postgres, porta 5432. E qual é o nome de um banco de dados de template para que você use ele para criar outros bancos espaciais, ok? E aí ele inicia a instalação, aí tem 3 perguntas aqui no final, que você pode concordar para que ele configure mais algumas coisas aí na sua máquina, ok? No final da instalação, Closed, encerrou a instalação. Aqui no iniciar programas do Windows, você também vai encontrar um menu aqui do PostGIS, olha. Tem o Postgres e tem o PostGIS. No PostGIS você só vai ter aqui alguns endereços de internet, com manual, documentação, tem um PDF aqui também local, com a documentação, e tem um único executável aqui, que a gente pode fazer o uso dele também durante o curso, que é para poder fazer a carga, né, de arquivos shape, olha. Você pode carregar um arquivo shape para dentro do banco ou fazer o contrário, você vai exportar. Você pode tirar do banco e salvar em shape. Tá bom? Então aqui ele tem esse app aqui para poder manipular mapas tanto para dentro do banco como tirar para fora do banco. Bom, na sequência, então se você olhar agora aqui no teu banco, aqui nos teus databases, você vai ter então esse template aqui, ó, que é o PostGIS 2.4 Sample. A diferença entre os dois, se você olhar aqui na interface, você vai ver que, se você for abrindo aqui os esquemas desse banco Postgres, ele vai ver, olha, não tem nenhuma tabela, não tem função, não tem view, né? Tá tudo vazio, olha, tá? Porque é um banco exatamente de modelo para que outros bancos sejam criados. Então, se eu minimizar aqui o banco Postgres e abrir agora o template PostGIS aqui, ó, esse PostGIS Sample, se você olhar o esquema desse daqui, ele já tem outros esquemas, inclusive dentro do esquema público, você vai verificar que existe a tabelinha lá, ó, Spatial RefSys, que é exatamente a tabelinha que guarda todas as projeções cartográficas e tal. Mas nós vamos falar depois dessa tabela aqui mais para frente. E o mais importante, ele criou aqui um conjunto de 1460 funções para exatamente você trabalhar com dados geográficos, tá? Mas muitas das coisas que nós vamos fazer vai ser através da interface do próprio TerraView, né? Então aqui no TerraView, olha,
ele também pode se conectar a essa instalação sua do Postgres. Então nós vamos ver aqui também, olha, que através do TerraView você pode vir aqui e você pode criar, por exemplo, uma nova conexão. Então se você digitar aqui localhost, porta 5432, usuário Postgres, senha Postgres, verificar aqui, né, dar não, aqui está criando o banco, né? Eu não quero criar banco não, eu quero só conectar o banco. Então vamos dar o nome aqui, teste. Então se eu colocar aqui, ó, localhost, porta 5432, usuário Postgres e a senha Postgres, né? Você consegue escolher aqui um banco de dados, testar, ele vai dizer que está ok, né? E aí você pode abrir esse banco aqui e ele vai te mostrar, né, quais são as camadas que estão disponíveis nesse banco, ok? Então, a instalação do TerraView, do Postgres e do PostGIS estão prontas. Agora você tem a instalação aqui do Notepad. O Notepad também para 64 bits, não é obrigatório, mas é um editor de texto muito melhor do que o Notepad do Windows, né? Então você clica também sobre o executável, ele tem esse assistente, diga que concorda, o local de instalação, pode deixar tudo marcado aqui os componentes e manda criar um atalho no seu desktop. E aí, automaticamente, se você quiser já executar ele, ele já vai fazer isso aqui no final. Caso contrário, você tem então aqui um atalho aqui para o Notepad++. Também um aplicativo muito legal, que você pode até trabalhar a questão da formatação aqui do encode, ou escrever comandos numa linguagem já aqui em SQL, olha, que é a linguagem de banco de dados que a gente vai utilizar um pouco aí ao longo do nosso curso, tá? Então, é um aplicativo muito legal aí. E eu esqueci de um outro detalhe, né? Para executar o PGAdmin, você pode também, se quiser, você criar um atalho para ele aqui, olha. Você pode vir aqui na instalação no iniciar do Postgres, pegar o PGAdmin 4 e arrastar ele aqui para a tela, ó. E aí você pode disparar ele a partir daqui, tá? Isso é porque esse atalho ele não é criado durante a instalação, mas você pode manualmente criar o atalho dele aqui. E instalando isso daqui, a próxima etapa agora é instalar os dados. Nós temos aqui um arquivo .zip que deve ser descompactado na pasta C. E automaticamente dentro dela ele vai ter o diretório curso FGEL. Então olha aqui, ó, na hora de clicar aqui nesse arquivo .zip e mandar extrair tudo, você aqui no Windows, você clica em procurar e diga, olha, eu quero no C, selecionar pasta, tá? Mas pode acontecer do seu computador não ter espaço no C, eu vou ter que colocar no drive D, né? Aí nós vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Então, olha, caso você utilize uma outra unidade diferente do C, você vai ter um inconveniente aqui somente no primeiro exercício. Isso porque no primeiro exercício a gente vai abrir um projeto que está se referenciando às camadas que estão no Drive C. Como você instalou num local diferente, vai aparecer tudo aqui em vermelho, como se ele não estivesse reconhecendo as camadas. E realmente não está. E aí você clica com o botão da direita aqui sobre elas e vai dizer, olha, atualizar a fonte de dados. E aí você vai trocar aqui a letra C por D, e aí as camadas agora estarão disponíveis para que você faça a visualização. Então tem só esse inconveniente aí que tem que ser corrigido, né? Claro, nos demais exercícios que você vai estar criando os seus projetos aí onde você tiver instalado os dados não vai ter esse inconveniente mais, tá bom? Então era essa as dicas iniciais aí para poder fazer a instalação do nosso material.
Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso curso e procurem fazer a instalação dessa videoaula, né? Executar essa videoaula, fazendo a instalação antes do início do nosso curso, porque se você tiver algum problema, a gente já procura te ajudar aí antes de realmente começar a botar a mão na massa para trabalhar com o geoprocessamento. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.